eu já falei, né, que eu acho que o Brasil não ganha o Hexa esse ano e existem vários motivos e tudo, mas tem um específico que é sobre o qual eu vou falar aqui, que é, na verdade, um jogador, que é o Neymar. Então, se você gosta do Neymar, assim, já pode sair desse vídeo. Por que que eu acho que ele trava a seleção para uma possibilidade de ganhar o Hexa? Porque a gente continua com as expectativas no Neymar platônico, sabe? Eu acho que realmente ele teve seu auge e faz muito tempo que esse auge já passou. Isso não significa que os jogadores ou atletas de maneira geral que ultrapassaram já esse auge não continuem muito bons. Mas eu acho que tem algumas questões em relação ao Neymar que impede que ele continue sendo considerado bom. Eu acho que sim, ele continua tendo lá seus jogadas e tudo. E aqui, assim, volto para a questão de que eu só assisto futebol na Copa, né? Eu não sei nada. Sei mais ou menos, tá? Enfim, apesar de eu sempre ter informações culposas em relação ao Neymar, eu sei sim que ele tem momentos de trabalhos positivos, ações positivas no decorrer de jogos extra-copa, né? Mas estou falando do Neymar na Copa. Então eu acho que a gente tá há muitos anos se apoiando como seleção como um todo em um Neymar platônico. Então assim, o cara já tem mais que 30 anos, 34, 36, agora não lembro. Mas enfim, ele já tem mais que 30 anos. Ele já não é uma promessa, entendeu? Tudo que ele é o que ele é. Tipo, não é mais o menino Ney, sabe? Eu acho que essa é uma questão que a gente continua, assim, e assim, eu falo a gente em relação a nós brasileiros, apesar de que eu não sou uma pessoa que simpatize com o Neymar e nem que acredite no Neymar, e isso, assim, desde 2014, tá? Então, assim, tem uma coisa muito específica em relação ao Neymar que sempre me incomodou, que é o fato dele, qualquer falta que ele sofre, porque querendo ou não é coisa de jogo também, né? Mas qualquer falta que ele sofre, a sensação que eu tenho é que ele age como se, tipo, você fez isso em mim, eu não acredito, você sabe quem eu sou. Essa é a sensação que eu tenho em relação a ele. E assim, e eu confesso que eu às vezes pensava, será que eu não tô pegando meio pesado com o menino Ney, né? Tipo, coitadinho, ele levou uma falta e tudo. Eu ia usar uma palavra que talvez derrubasse o vídeo, mas enfim. Ele levou a falta e tudo, e realmente pode estar doendo pra caramba, nossa, que dó. Porém, muitos jogadores levam falta. E muitos deles têm aqueles 5 segundos de drama. E quando eles veem que o árbitro não vai fazer nada com aquilo, tá tudo certo, assim, segue o jogo, né? Os jogadores realmente se levantam e seguem, tipo, jogando. E eu tenho a sensação que o Neymar não consegue fazer isso. Porque o que acaba acontecendo é que ele, mesmo que ele levante, ele continua agindo como se aquilo fosse a coisa mais absurda do mundo, alguém ter esbarrado nele no decorrer do jogo e tudo mais. Esse é um ponto, assim, que pra mim sempre me incomodou em relação a ele, e por isso que eu nunca gostei muito do jogo dele, porque o jogo dele é muito truncado, sabe? Eu gosto muito de ver o jogo do Messi, e aqui também nem vamos entrar na questão de, ele faz coisa, é protegido pela arbitragem, não sei o que lá. Que assim, essa situação de tombo foi uma, né, de levantar e sair correndo. Um dia desses eu tava assistindo um jogo da Argentina e o Messi sofre uma falta, vê ali que ninguém vai ajudá-lo, sei lá, ninguém vai passar
um metiolate no joelho dele, ele levanta e sai correndo, tipo, pra achar a bola, sabe? Tipo, pra chegar lá. E essa é uma coisa que eu acho muito interessante no jogo dele. Também gosto muito do jogo do Mbappé. E essa é outra questão, né? Porque o Mbappé, ele é um artilheiro. Então, ele tá lá pra fazer gol. Mas, no início da Copa, ele comentou que tem gente criticando ele num sentido dele não auxiliar os zagueiros e tudo mais. E ele disse que é uma coisa na qual ele tem trabalhado. Primeiramente, né? Aceita a crítica. Olha que doido, né? Enfim, primeiro que ele aceita a crítica, né? E segundo que não é da alçada dele auxiliar zagueiro. Não faz sentido, digamos assim, para a posição que ele joga, ele atuar marcando artilheiros do outro time. Mas ele o faz porque ele entende a importância. E essa é uma coisa assim que eu tenho a sensação de que todo mundo fica nessa ideia assim de que o Neymar é meio intocável, não pode criticar, tudo que ele faz está correto, ele é artilheiro, então ele tem que ficar lá assim. E, enfim, também gosto muito do jogo do Modric. E assim, pode ser que realmente o Neymar é um artilheiro e tem que ficar lá, blá 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 blá. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo ele faz isso, né? Eu acho muito engraçado, porque o Cristiano Ronaldo, tipo, fica com os bracinhos meio abertos na área. Parece o Marco Zowski, né? Mas, enfim. Só que o homem já tá mais, né? Idade mais avançada ainda, assim. Ainda tá muito bem fisicamente e tudo. E, assim, eu não acho que seria comparável, tipo, o Cristiano Ronaldo com 41 anos e outro jogador com 25. Não. Mas eu acho que é comparável o Cristiano Ronaldo de 41 anos e o Cristiano Ronaldo de 25 anos, né? Então, assim, mas voltando, né? Então, a sensação que eu tenho é que ele ganhou o direito de ficar lá, assim, parado na área, né? Voltando para a questão do Neymar, então, assim, ele não pode ser criticado, ele tem que fazer só aquilo que convém a ele. Existe, eu acho exagerado, tipo, essa dependência que muitos dos jogadores têm em relação a ele, principalmente jogadores jovens, num sentido de, tipo, preciso da opinião dele, preciso da opinião positiva dele e tudo mais. Eu acho que realmente ele pode sim ter uma visão muito boa do jogo, quando ele tá, tipo, fora e tudo, né, que sempre passa por ele, sempre tem essas discussões, e eu acho que realmente, quando ele tá fora do jogo, eu acho que ele tem uma visão muito melhor que quando ele tá dentro. Que daí, pra mim, entra em outra questão, no sentido de dificultar um possível hexa. E que essa é uma coisa que me incomodou mais depois de 2014. E aqui a gente fala, né, tipo, enfim, se o Neymar já ouvi, né, se o Neymar tivesse em campo, não teria sido 7-1 da Alemanha e tudo. Eu acredito que teria sido 7-0 e é por causa disso que eu vou falar agora, que todas as jogadas precisam ter ali um toque do Neymar, sabe? E daí, assim, eu vejo que tem muitos momentos em que faria muito mais sentido o jogador jogar direto pro gol, e daí tem que passar pelo Neymar, sabe? Porque ele tá lá gritando, ele tá lá gesticulando, que ele tá lá e tudo mais. E acaba perdendo, seja porque o Neymar perdeu, erros acontecem também com todo mundo, tá? Enfim, essa não é uma questão. Seja porque o Neymar tem 3, 4 outros jogadores do time oposto marcando ele, seja porque o ângulo não tá legal mais. Enfim, seja porque o goleiro acordou, né? Então, assim, e o contrário também acontece. Então, muitas vezes que faria mais sentido o Neymar passar a bola para outros jogadores, ele não passa, tá? E dele toca pro gol e não vai, porque às vezes ele não tá na posição correta, ou então ou tiram a bola dele porque tem vários jogadores em volta. Então, assim, eu acho que
muitas das questões, assim, de ser improvável, assim, do Hexa é em relação ao Neymar. E, assim, essas, né, e uma outra questão é, ele nunca se permitiu recuperar das lesões. Então, pelo que eu entendo, todas as lesões dele são muito similares. E aqui, assim, também não fui atrás, porque eu já falei, todas as informações que eu tenho sobre o Neymar são informações culposas, sem a intenção de saber. Então, assim, as lesões dele, ele nunca se recupera, sabe? Não é de agora a piadinha do Neymar se lesionar na época do carnaval e ser visto aqui curtindo e tudo mais, né? E aqui, assim, tô falando que, ai, nossa, ele tem que ficar resguardado em casa. Não é isso que eu tô falando. Mas existe, sim, esse cuidado que precisa, existe o tempo de recuperação, existem as atividades que precisam ser feitas, as atividades que precisam ser evitadas, que eu acho que ele não faz. E, por exemplo, essa última lesão que, né, realmente impediu a entrada dele nos 2 primeiros jogos, eu não sei se ele se recuperou. Então, tipo, aí vamos ficar nessa ideia, nessa vibe de ficar depositando toda a esperança em um jogador que não está 100% bem fisicamente, nem emocionalmente também, dadas todas as circunstâncias que a gente observa, das reações dele com críticas e tudo mais. Então, assim, ficar se apoiando nesse jogador, eu acho que dificulta muito a possibilidade do time como um todo conseguir ganhar, sabe? E, assim, recentemente eu descobri que muitos brasileiros detestavam o Mbappé porque ele reclamou da falta de disciplina do Neymar. Ele não tá errado. Ainda mais que eles jogavam no mesmo time e para o Mbappé era importante ganhar. Então ele precisaria de todos os colegas dele 100%. E, enfim, e tudo que eu falei do Neymar aqui, que já são coisas negativas, convenhamos, eu nem entrei em questão de escolhas extra-campo para questões profissionais e nem as questões pessoais dele, né? Então, assim, eu acho que essas outras coisas são negativas e, enfim, talvez deveriam ser consideradas. Não sei. Mas eu acho que todas essas questões de campo e essas questões de... Cara, o jogo, quando ele entrou, amornou completamente, sabe? Não teve grandes coisas e as conversas posteriores a isso foram em relação à grande atuação dele, que não existiu, sabe? Então, assim, eu acho que a gente continua com esse Neymar platônico, né? E ele também fez falta no 7-1 lá da Alemanha, mas o real, eu acho que o Neymar real, né? Ele talvez teria impedido o gol do Brasil. Assim, penso eu, tá? Dada todas as circunstâncias. Mas eu acho que tá na hora de aceitar que ele já não é mais uma promessa, tá? E também não foi uma realização, né?